Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Presidente da Comissão de Direitos Civis e Garantias, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Eu iria centrar esta primeira ronda precisamente na Lei de Programação de Instalações e Equipamentos das Forças de Segurança. Se tiver tempo nesta primeira ronda ainda abordarei outras questões, mas se não deixarei para uma segunda ronda. Começando por dizer que a explicação que o Sr. Ministro deu relativamente à baixa execução desta lei, desculpar-me, mas acho que é uma invenção sua, Sr. Ministro. Não está escrito em lado nenhum que assim é. Uma coisa é haver uma consignação de uma determinada receita a uma determinada finalidade. Outra coisa é considerar que há uma condição, ou seja, de que a execução da medida está sob condição da venda de património. Isso não está escrito em lado nenhum. Porque se essa regra se aplicasse com caráter geral no orçamento, então como a alienação de edifícios militares também está consignada às pensões dos militares, então o Estado não pagava pensões porque não vendeu património. E isso não acontece. Isso não acontece. E se assim fosse, teria de ser quantificado. Ou seja, uma coisa era se a Lei de Programação ou se o Orçamento de Estado dissessem que há uma parte desta medida, uma determinada percentagem desta medida, que terá de ser executada com base nas receitas provenientes de determinadas alienações. Isto não está cá. Isso não está cá. E, portanto, o Sr. Ministro vir aqui dizer, bem, mas como vendemos pouco património, todas as outras verbas do Orçamento do Estado foram gastas, a execução foi a 100%. O Sr. Ministro, então, isso teria de ser demonstrado. Teria de ser dito inicialmente qual é a parte correspondente à venda de património. Porque senão o Sr. Ministro pode dizer que foi 100%, como pode dizer que foi 200%, como pode dizer que foi 300%. E, nesse caso, provavelmente precisaria de um orçamento retificativo para não vender património nenhum, poder cumprir alguma coisa da Lei de Programação. E, portanto, desculpar-me-á, mas isso que acabou de nos dizer não colhe. Não colhe. Efetivamente, o que diz a lei é que os saldos verificados nas medidas, para já, diz o artigo 6º da lei, que as dotações orçamentais necessárias à execução da presente lei constam do programa próprio do orçamento de investimento e constam de anexo à lei. As verbas são as que constam do anexo. Que, aliás, os orçamentos de Estado, escrupulosamente, põem lá o resultado final, de forma a coincidir exatamente com estes mapas que aqui estão. E depois o que se diz é que os saldos verificados nas medidas no fim de cada ano económico transitam para o orçamento do ano seguinte. Não há aqui nenhuma exclusão de receitas que sejam provenientes da aquisição de património. Que, aliás, quando esta lei foi aprovada, aquilo que se dizia que ela resultaria, o que foi dado como explicação, não foi estabelecida nenhuma condição, isso não foi escrito em lado nenhum, mas o que foi dito é que resultaria em parte da venda de património, resultaria em parte da não admissão de novos efetivos, que se sabe foi abandonado, e não se falava em fundos comunitários. Nem o Sr. Ministro falou, mas para 2010 estão previstos também a aplicação de fundos comunitários na lei de Programação de Investimentos. Mas eu queria colocar questões concretas relativamente a esta lei. Desde logo a conjugação do artigo 6º desta lei com o artigo 4º, número 4 do Orçamento de Estado, da proposta de Orçamento de Estado. O que se diz na lei é que é consignado ao financiamento deste programa a receita correspondente a 75% do valor da alienação de património. Diz o Orçamento de Estado que, sem prejuízo do número 2 do artigo 6º desta lei, pode ser consignado. Ora bem, isto ou é ou pode. Ou seja, para não prejudicar a lei, é. Se o Orçamento de Estado diz que pode, o que está a dizer é que não pode, é que pode não ser. E, portanto, para que não seja prejudicada esta lei, é bom que essa disposição proposta no Orçamento de Estado seja eliminada, porque ela ou não contraria a lei e não faz lá nada, ou então está lá para contrariar a lei e não deve estar. Depois também queria lembrar que já passou o prazo este ano para uma eventual revisão da lei, que deveria ser feita de 2 em 2 anos. O Governo deveria apresentar uma proposta de lei de revisão da programação, o que não fez. Ou seja, o Governo não cumpre a programação, mas também não propõe nos termos legais a sua revisão. E, portanto, vamos andando.
era em 2009, não foi. Enfim, agora provavelmente será em 2011. Mas como também, insisto, a programação não está a ser cumprida, enfim, provavelmente o Governo não dará grande importância a isso. Agora, vamos ver a questão da execução, dando já como adquirida esta questão da transição de saldos. Ou seja, efetivamente, independentemente das explicações que o Sr. Ministro queira dar, o que é facto é que, devido à transição de saldos que deveria ter havido de 2008 para 2009, o investimento das forças de segurança em 2009 deveria ter sido da ordem dos 100 milhões de euros. E não foi. Mas também não sabemos qual foi. Ou seja, nós estamos agora a discutir o orçamento para 2010 sem sabermos a execução de 2009. Só sabemos a execução que foi apresentada no relatório de segurança interna de 2008. Ou seja, nós sabemos que para 2008 os 62 milhões e 500 mil euros foram utilizados apenas 37 milhões 939.940 e, portanto, houve deveria haver um trânsito de saldos de 24 milhões 560 mil euros para 2009. Agora, sem sabermos qual foi a execução de 2009, não sabemos nada. Não sabemos qual é a transição de saldos para 2010. E, portanto, na proposta de Orçamento de Estado para 2010, a única coisa que confere é um número global, porque os programas, as medidas que estão previstas na Lei de Programação não estão efetivamente discriminadas como deveriam estar no Orçamento de Estado para 2010, também em incumprimento da lei. Alguns estão, instalações de cobertura territorial, veículos, armamento, mas depois há uma adoção de diferentes medidas com designações diferentes. Nos casos, enfim, todas elas estão abaixo daquilo que está inscrito na Lei de Programação, mas umas estão mais abaixo, outras estão menos abaixo, ou seja, não há a mínima possibilidade, com base no Orçamento de Estado, da proposta de Orçamento de Estado, para verificar até que ponto é que estes programas que aqui estão a ser cumpridos. E, portanto, impossibilita qualquer avaliação credível deste Orçamento de Estado e não é possível sabermos, com base naquilo que o Governo nos propõe, até que ponto é que o Governo se propõe cumprir esta lei que foi apresentada como um instrumento fundamental para o investimento nas forças de segurança. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou concluir dentro desse minuto com uma última questão. E esta é a única nesta fase que sai fora da Lei de Programação, que é de saber se vai ser aplicada nas forças de segurança a regra anunciada pelo Governo de que só será admitido um funcionário público saindo dois. Porque não está nada no Orçamento de Estado que o exclua. Ou seja, há uma disposição que o refere. Essa regra consta do artigo 21º da proposta de Lei de Orçamento de Estado e não há aqui nenhuma disposição, pelo menos que nós tenhamos visto, pode ser que esteja, em letras pequeninas. O Sr. Ministro também viu aqui uma regra específica para a transição de saldos que não está escrita em lado nenhum, pode ser que também encontre aqui uma outra para aplicar as admissões, mas de facto não há aqui nada que esteja escrito sob forma visível que nos exclua o Ministério da Administração Interna da aplicação desta regra. Mas se estiver ainda bem. Se estiver ainda bem. Agora, o que nós sabemos é que, de facto, é anunciado que 1.100 efetivos da PSP esperam aposentação, o que, de facto, não é uma boa notícia para a renovação dos efetivos desta Força de Segurança. Muito obrigado.